rapidamente ter uma parte tanto sobre o livro, sobre o tema que ele vai comentar, como também sobre o próprio personagem que vai aqui nos abrilhantar com a sua palestra, né? E depois o debate. Então, na Nicarágua e El Salvador, a religião não foi o ópio do povo, mas urtiga revolucionária. Aliás, a célebre afirmação "a religião é o ópio do povo", específica de um debate mais metafísico do que histórico sobre religiões, não foi inventada por Marx, mas citada por ele, e, sobretudo, não se trata de uma afirmação marxista. Marx era ateu, mas o materialismo do marxismo não é crente nem ateu. Não se trata de um materialismo filosófico nem teológico, mas de um materialismo sociológico focado na análise das relações materiais de produção, que reconhece que tais relações são legitimadas ou contestadas por ideologias leigas ou confeccionais. Isso é uma breve síntese do Marxismo e Religião do professor aqui. O professor Fábio fez o seu pós-doutorado junto ao Núcleo de Estudos em Religião no pós-graduação em Antropologia Social da URGS, 2015, doutor em Ciências Sociais pela PUC, São Tommaso, em Roma, mestre em Teologia Moral Social pela Academia Alfonsiana, em Roma. Para a criação desse livro, viajou para a América Central em abril de 2014, realizando entrevistas na Nicarágua, Guatemala e El Salvador. E, atualmente, leciona Política, Religião e Relações Internacionais no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa e participa do grupo de pesquisa do CNPq Religião e Relações Internacionais. Daí, como o papo, conversa anterior, o professor vai falar aqui, vai passar um vídeo e depois a gente abre para questões, dúvidas e assim por diante. Então, professor... Forastero y no me dieron alojamiento, me faltó ropa y ustedes no me la dieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me vinieron a visitar. Entonces ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la... Então, boa tarde para vocês. Eu sou o Fábio, né? Antes de começar aqui, eu só vou mostrar para vocês um vídeo que é uma missa na fronteira com a Costa Rica. Em 1979, teve a tomada de Manágua, né? Quando a Frente Sandinista de Libertação Nacional derruba o Anastácio Somoza e começa um período com altos e baixos, né? Na Nicarágua. Mas aqui nós estamos na selva. A Nicarágua tem selva, né? Ao contrário de El Salvador, que a guerrilha ali teve mais dificuldades pela resistência. E tinha também a fronteira com a Costa Rica, que apoiava a Frente Sandinista. Tinha um grupo da Costa Rica que apoiava. E os guerrilheiros sandinistas que estavam ali, muitos deles, todos eles revolucionários, alguns deles marxistas ateus, outros marxistas católicos. Que a Nicarágua rompe esse paradigma, né, dessa necessariedade do revolucionário ser ateu. Tá? Então, esses caras estavam ali, nesse lugar, ali perto e eles pediram, sabe o que eles pediram ali na selva? Uma missa. Pediram uma missa. É lógico que não foi lá um padre conservador da TFP celebrar a missa, né? Nem foi um desses padres do MBL, nem foi um pastor, né? Não foi, quem é que foi? Foi o Ernesto Cardenal. Então o Ernesto Cardenal vai lá na Costa Rica. O Ernesto Cardenal é um sacerdote, um monge que morava em Solentiname. Solentiname é um dos lagos da Nicarágua, né? E tinha uma comunidade monástica ali e eles começaram a lutar contra a Somoza, e ele é um padre marxista. A América Latina, né, ela vai criar esse fenômeno, né, essa hermenêutica do marxismo com uma proximidade com a teologia da libertação, que muitos de vocês já ouviram falar, né? Então o padre Ernesto Cardenal, sacerdote, quando Solentiname é atacado pelo exército de Somoza, eles começam a se organizar também na Frente Sandinista, digamos, a dar uma resposta revolucionária, uma luta armada, né? E vários dos católicos, paroquianos dele ali, estavam na luta armada, né?
e eles pediram o que ali? A missa. E nessa missa, então, nós vamos ter, pode ver que só um pedacinho, nós vamos ter todos juntos ali, alguns marxistas ateus e alguns marxistas crentes, que lutavam junto, não tinha uma diferença, né, digamos assim, na luta, uma diferença do ponto de vista histórico-político, né? Tinham diferenças metafísicas. E a gente sabe como é que Marx tratava, né, as questões metafísicas, como questões secundárias. Até ele vai criticar em vários momentos por uma questão de interpretar o materialismo de uma forma metafísica, né, e não por isso. Então, vou ler só aqui um pedacinho. E aí o Ernesto Cardenal, que tem o irmão dele, que era Fernando Cardenal, depois ele vai ser ministro da Cultura. O Fernando, que era jesuíta, vai ser ministro da Educação. Eu entrevistei o Fernando Cardenal, faleceu infelizmente há 1 ano e meio atrás, com 80 anos de idade. E vou contar um episódio que aconteceu ali com eles. Então eles estavam aqui celebrando, vamos ver só um pedacinho aqui dessa missa na selva, né? Mais um minutinho só. Cárcel, y no te ayudamos. Y el rey les contestará, en verdad les digo que todo lo que no hicieron por una de estas personas, por humildes que sean, tampoco por mí lo hicieron. Luego estos irán al castigo eterno, y los que resultaron justos irán a la vida eterna. Ahora lo interesante es que después él se presenta como el pueblo, al que se le dio de comer o no se le dio de comer, se le dio ropa o no se le dio ropa, se le ayudó ou não se le ayudou. Esse é o Ernesto Cardenal. Aqui ele ainda estava novinho, atualmente ele já está bem mais de idade. Vamos a ver si tienen algo que comentar del hecho que aquí se presenta a Cristo como el proletario y se presenta al mismo tiempo como Dios y se presenta como juez de las naciones. Se presenta más bien como un verdadero guerrillero, porque se presenta como hambriento, pues, como a veces hemos dado nosotros. Sí. Se presenta como preso, como Como la cárcel también. se presenta pues en toda esta forma que nosotros... Sí. Então, para a gente ter uma ideia desse fenômeno, geralmente quando uma coisa assim, interessante a gente pensar é que no âmbito universitário, quando se fala em religião, geralmente as pessoas, eu leciono a disciplina Religião, Política e Relações Internacionais na Universidade Federal do Pampa, no curso de Relações Internacionais. Geralmente quando se fala em religião, alguns alunos dizem assim, eu sou crente, então eu gosto da religião. Eu sou ateu, então eu não gosto da religião. E a gente tem uma abordagem, assim, digamos, bastante superficial em relação a um fenômeno bastante relevante no mundo inteiro, na Ásia, na África, na América toda, do Norte, do Sul e Central, e também na Europa. Algumas pessoas dizem, a Europa, depois do iluminismo, positivismo, né, porque o grande difusor de uma cultura ateísta no mundo não foi o movimento socialista. O grande difusor da cultura ateísta no mundo foi o positivismo burguês. A burguesia não precisava mais da religião monárquica e se separa da religião, né? Depois, como a gente sabe, né, quem estudou o livro do Weber, já Ética Protestante, Espírito e Capitalismo, a gente sabe que um cara lá, Richard Baxter, que é um calvinista puritano, digamos assim, porque o calvinismo nasce na França, mas esse calvinismo da ética protestante, do espírito e capitalismo, digamos, ele ocorre mais na Inglaterra, né? Vai legitimar a busca, né, do lucro e do capital. Mas, em todo caso, para dizer, a gente geralmente tem essa questão, né? Eu digo sempre lá na aula, não interessa aqui na sala de aula se você é ateu ou se você é crente. O importante é que você estude a religião como um fenômeno histórico-político, né? Aliás, eu sempre digo, nunca ninguém diz assim, lá vai uma religião, nunca vi uma religião por aí. A religião, do ponto de vista da sociologia política, é uma ideologia confessional, uma ideologia de um determinado grupo, né? Que tem uma hermenêutica peculiar, que pode ser reacionária ou conservadora. No Brasil, se a gente pegar, eu, por exemplo, o meu doutorado, pós-doutorado, quando eu fiz no Brasil, foi bem difícil, porque eu queria fazer sobre a América Central. Foi bem difícil de achar quem me acolhesse, né? Eu tinha feito doutorado na Itália, em Roma, né, sobre o pensamento político dos papas católicos, de Leão XIII até João Paulo II, né? Publiquei, foi meu primeiro livro, e tinha feito lá. Daí eu queria fazer aqui no Brasil e não achava onde. Por quê? No Brasil se estuda muita religião, na Universidade Federal. Por exemplo, os cursos de ciência da religião, aqui no Sul não tem.
muitos, né? Mas se a gente pegar no Brasil todo, tem mestrado, doutorado, Universidade Federal. Não são cursos de caráter confessional, como tem essa votação aqui no Brasil de se estudar religião de um ponto de vista confessional. Depois precisa ver como é que é esse confessional, né? Se eles vão deixar, por exemplo, tu ter a confessionalidade dos cultos afro-brasileiros. Seria interessante, né? Você vai ter um curso de religião confessional que se possa ter todas, né? Mas não é a ideia, como a gente sabe hoje, está por outro lado, né? Então nós temos, nas ciências da religião, se estuda muito a religião de um ponto de vista mais antropológico. Na sociologia, nós temos grupos de sociologia da religião, sobretudo weberianos, na Universidade Federal de Santa Catarina. Então nós temos um grupo lá que estuda sociologia política e sociologia da religião de Max Weber. O paulista já faleceu, que traduziu do alemão a Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, que era o Flávio Pierucci, né? Já faleceu, infelizmente. Tem um prefácio de Fernando Henrique Cardoso, parte disso, o livro é muito bom, né? Entende? Então, não temos assim, na questão da sociologia marxista da religião, nós no Brasil temos uma das maiores autoridades. Quem é que conhece na sociologia marxista da religião, um sociólogo brasileiro que leciona em Paris desde os anos 60, se chama Michel Louis, ele trabalha com sociologia marxista da religião, e fiquei feliz que ele fez o prefácio desse meu livro, né? Ele é muito conhecido na América Central. Ele se apresenta como um ateu religioso, o Louis, né? Quando eu vi para ele lá, ele diz, eu sou um ateu religioso, né? Estudou muito o pensamento do Walter Benjamin, sociólogo alemão, que trata, digamos assim, que afirma que o capitalismo não substitui, o capitalismo não elimina a religião, mas ele se apresenta de uma forma religiosa, né? Desde então, o fenômeno do estudo da religião, do estudo científico, acadêmico, ele existe, mas nem sempre, digamos, ele está muito difundido, porque na universidade, por essa tradição positivista burguesa, se tende a desqualificar a religião. A religião é um resquício. O iluminismo antes, o positivismo depois dizia, né? A religião é um resquício de irracionalidade da humanidade, que como o progresso da ciência, essa ideologia do progresso e esse positivismo que transforma a ciência na deusa, né? A gente sabe que depois da Revolução Francesa, na Catedral de Notre Dame foi feita, né, em 1792, uma festividade em relação a Deus, a razão. E não é que a burguesia, aqui em Porto Alegre nós temos os templos positivistas, posterior a isso, né? Augusto Comte nasce em 1798, vai dar sequência nessa ideia. Não é que eles fazem esses templos para afirmar uma determinada religião, mas isso se insere dentro de uma luta política, né? Em favor da desconstrução daquela unidade entre religião, Igreja Católica e monarquia que durou por séculos. Então tem toda uma complexidade, isso que eu queria dizer nesse início, em relação ao como estudar a religião, tá? Nas universidades federais então se estuda, particulares também, não de um ponto de vista confessional. E aí entra aquela questão também do marxismo, né? Em geral, existe um equívoco por aí, que quando a gente pergunta o que se pensa sobre Marx e a religião, aí as pessoas, é a mesma coisa que Maquiavel, né? Quando pergunta o que disse Maquiavel, né? E aí o pessoal, os fins justificam os meios. Nunca, eu leio o Príncipe com o italiano de 1513, né? O Maquiavel nunca escreveu isso, Maquiavel nunca foi maquiavélico, né? Mas no Brasil nunca foi. Maquiavel é uma bondade, assim, um cientista. Só a partir de 1950 que Maquiavel começa a ser visto pelo que ele é, um cientista político, e não pelo que ele foi, uma espécie de pregador de sacanagem, né? De maldades, receituário de maldade, como se os ditadores precisassem de um livro para praticar maldades, né? Mas eles... Então, agora, se de um lado nós temos esses problemas hermenêuticos na sociedade. Hoje, outro dia, num jornal aqui, me mandou um aluno lá uma coisa que dizia do Maquiavel. Eu não escrevo mais, me cansei de escrever para jornal. E aí o aluno lá escreveu e eles corrigiram lá, uma frase mal feita de Maquiavel. Então Maquiavel mal, mesma coisa com relação a Marx e a religião. Aí vocês depois têm
meu livro eu analiso mais a fundo essa questão, mas geralmente se diz, para Marx a religião é o ópio do povo. Então, acabou, né? A religião é uma droga, tal, e dizem assim, como já dizia Marx, a religião é o ópio do povo. Então, eu comecei essa minha pesquisa de pós-doutorado com essa ideia. Qual era a ideia minha? A ideia era, acadêmica, era essa daqui, ó, de ir na Nicarágua e El Salvador, que eu já conhecia, já tinha estudado por motivos pessoais lá, para estudar a quebra desse paradigma marxista, religião, ópio do povo, feita pela Revolução Sandinista, tá? Que teve, digamos, quase 90% de participação de gente que tinha um credo religioso, sobretudo católico. Então eu fui lá para estudar e El Salvador também, né, que tinha a Frente Farabundo Martí, e a Guatemala também eu fui, só que a Guatemala por outros motivos, né? A gente sabe que em 54, quando a CIA começa a atuar na América Latina de uma forma mais sistemática, eles vão derrotar um projeto reformista que iniciou ali na Guatemala com os indígenas. Então eu vou falar. Aí ao longo da pesquisa, de 2 anos que eu fiquei fazendo, eu fui descobrindo o quê? Não que a Nicarágua tivesse quebrado um paradigma, mas que isso não é um paradigma marxista. Digo eu nas minhas observações, mas pessoas, digamos, que sustentavam, por exemplo, uma delas é o Michel Louis, não é? Que é um sociólogo marxista. Hoje em dia, quando a gente fala em marxismo, é complexo, né? A gente tem marxistas ortodoxos, heterodoxos. Tem um cara que eu escrevo para o Ricardo Severo, mostro lá as publicações dele, né? Uma pessoa maravilhosa, mas parece que fica na frente do espelho, dizendo, espelho meu, existe alguém mais marxista do que eu, né? Então, cara, qualquer coisinha que você escreva, que destoe da interpretação dele, ele já aciona a Sagrada Congregação para a doutrina da fé marxista. Ele reproduz o esquema do Vaticano, assim, para controlar a fé marxista, é uma coisa... Então eu digo, nossa senhora, o cara não tem a liberdade de sentir, né? Bom, mas então, tem várias formas marxistas, a mesma coisa a religião, como você sabe, né? Tem várias formas de religiões, né? E eu dizia, já voltando ali para o Louis, mas eu dizia que a religião, quando foi anunciado o declínio dela, a religião vai acabar, disseram os iluministas e positivistas. Ela não acabou, continua muito bem, obrigado. Não é? Então o que acontece? Na Europa ela acabou. Não, na Europa tem um colega meu, do NER, o NER é o Núcleo de Estudos da Religião, que eu participei por uns 2 anos com ele, quando eu estava fazendo pós-doutorado ali na URGS, que ele diz, na Europa Ocidental, aquilo que era religião se transformou em novas espiritualidades. Algumas espiritualidades, elas são confessionais, algumas espiritualidades são seculares, mas ela continua. Então, a questão que eu dizer para vocês, comecei ali vendo se a Nicarágua tinha quebrado esse paradigma ou não. E aí, então, a Nicarágua quebrou o paradigma da religião ópio. E aí depois o que acontece? Em poucas palavras, né? Que a frase, a religião ópio do povo, como todo mundo aqui certamente deve saber, ela aparece ali na introdução à crítica do direito de Hegel, né, de 1844, e aquela frase é uma citação de Marx. É uma citação de Marx, que era ateu, mas não era ateísta. Depois de Deus de Marx, não era um militante, assim, digamos, do ateísmo, né? Então a frase é de 1840, a religião do povo. O Louis explica bem a origem dela lá, e aqui eu cito aqui também no livro, que Bruno Bauer já tinha usado essa frase, era uma frase recorrente. Então, se essa ideia não é a ideia central do marxismo sobre a religião, qual seria a ideia central? Segundo, então, alguns pesquisadores, Louis e eu tinha feito essa leitura também, a gente já começa a ver ali na ideologia alemã. Na ideologia alemã, então, a religião, como é que ela é vista? Ela é vista na questão da relação entre as relações materiais de produção e a superestrutura ideológica que a mantém, né? Então, a religião, ela pode ser o ópio do povo, e geralmente o é, não é? E geralmente o é, mas ela pode ser também, como eu escutei lá na Nicarágua essa expressão, que o cara me disse, acá para nós outros, a religião não foi ópio, mas foi urtiga, que nós ajudamos a botar, desculpa, vou trazer, a botar na bunda do Somoza para queimar, né, tal, né? Então, essa ideia da religião urtiga. Interessante que eu fui numa paróquia na Nicarágua,
entrevistar um padre lá, e aquele padre é engraçada a coisa, porque ele, olhando assim, era um padre bem conservador, assim, com aquelas calças de tergal, né? Aqueles cintos, assim, dos padres imigrantes italianos, que a gente costumava ver no colégio, né? Eu estudava no colégio do Gonzaga, em Pelotas, que tinha os irmãos, todas aquelas calças de tergal, acho que era uma espécie de obrigação, né? Eles tinham que usar calça de tergal. Daí, naquela paróquia, vocês vejam, em 77, eles chegaram à seguinte conclusão: os jovens católicos, eles tinham duas opções: ou lutar do lado de Somoza, ou lutar contra Somoza. Não tinha possibilidade. A luta armada é uma coisa engraçada. Às vezes, no ambiente romântico, né, a luta armada era transformada em poesia. Assim. A luta armada é uma necessidade histórica e conjuntural. Né? Até depois vocês podem me perguntar, eu dizer, como é que pode os católicos da Frente Sandinista, que liam sobre amai-vos uns aos outros como eu vos amei, foram convictamente para a luta armada. O padre Ernesto Cardenal e o Fernando Cardenal, junto com o Miguel Descoto, que está vivo, né? Eles faziam o que, esses três padres da Frente Sandinista? Eles não tinham idade para lutar, eles diziam, já estavam meio ruins as pernas para ir para a selva, né? Eles faziam o transporte de armas, convictamente o transporte de armas. Como que eles faziam isso? Alguém poderia se perguntar, né? Mas eles estão nessa paróquia, né, lá na Nicarágua, eles tinham essa opção, os jovens, homens e mulheres. Homens e mulheres. Ou lutava do lado de Somoza, ou lutava contra Somoza. Eles já tinham ali uns 40% deles que participavam politicamente da Frente Sandinista, já clandestinamente. Então o padre que lia a teologia da libertação e que fazia uma interpretação revolucionária da religião, do cristianismo, junto com os outros teólogos da libertação, eles, numa reunião, chegaram à conclusão de que a paróquia deveria participar ativamente desse processo de engajamento na luta armada. Então eles fizeram na paróquia lições teóricas de guerrilha, e depois, num lugar, numa montanha, eles fizeram treinamento prático, né? Treinamento de tiro e tal, né? Então, o que eu quero dizer isso? Quando eu fui lá na paróquia, eles, no mês 19 de julho, todos os anos, nessa paróquia, 19 de julho, todos os anos, no altar da igreja, vocês imaginam, todo mundo aqui, mesmo que não é católico, já entrou numa igreja, né? Eles montam uma barricada, não uma trincheira, né, gente? Uma barricada, né? Montam uma barricada e fazem a missa da Revolução. Celebram, o colega dizia aqui da memória, né? Celebram a memória da Revolução no altar. Eu fiquei imaginando uns padres reacionários que eu conheço, né? Umas freiras, e entrar numa igreja daquelas, né? E ver, né? Entende? Então é uma coisa assim, digamos, bastante chocante, né? Esse processo que ocorreu na Nicarágua. E aí entra essa questão, né? Essa questão qual é? A questão do marxismo, né? Quer dizer, a Nicarágua, mesmo hoje, ela tendo tido uma decadência no seu processo revolucionário, e a decadência no processo revolucionário da Nicarágua não foi devido ao fato deles terem tido cristãos marxistas e revolucionários marxistas e revolucionários cristãos juntos, né? Mas foi pelo fato que, por exemplo, vocês sabem quem era o Fidel Castro da Nicarágua, não? Como era o nome o cara que foi o Fidel Castro para Cuba, ou Lenin para... Quem era o cara da Nicarágua? O nome dele era... É uma coisa que eu brinco, às vezes, sabe o que eu acho? A gente tem uma espécie de supervalorização da Revolução Russa, que é importante, no centenário dela, mas a gente não lê pouco sobre, por exemplo, a Revolução Vietnamita, conhece pouco sobre a Nicarágua, sobre Cuba, né? Por exemplo, o Vietnã é uma coisa que ultimamente tem um grande carinho, né? Também na questão de religião e política no Vietnã. Encontrei com os vietnamitas católicos e marxistas no ano passado em Roma, né? E aí eu vejo que a gente estuda, às vezes, pouco, né? As revoluções menores. Não que não se deva estudar a Rússia, que é o grande paradigma, né? Ela que abre todas as porteiras iniciais ali da coisa mais estudadas. Então lá foi o Carlos Fonseca Amador. Carlos Fonseca Amador tem a referência à Frente Sandinista. Sandino, digamos assim, ele era um nacionalista, né? Um revolucionário, mas não tinha, digamos assim, uma teoria marxista, não tinha uma estratégia revolucionária no sentido marxista. Já o Carlos Fonseca Amador, sim. Carlos Fonseca Amador,
Em 1977 ele foi assassinado, né? A tomada de Managua vai ser 2 anos depois, então por isso ele não ficou muito conhecido. Um ano antes dele ser assassinado, ele chamou para falar com ele alguns sandinistas, padres, e chamou o padre Fernando e o padre Ernesto Cardenal, os 2 irmãos. E aí veja isso, uma coisa importante, ele me contou na entrevista, o padre Fernando, que eu fiz com ele na Managua, e depois eu achei no Uruguai, eu comprei o livro dele, Junto a mi pueblo en su revolución, né? Não tem em português, comprei em Montevidéu. O Carlos Fonseca Amador chamou lá esses padres e disse assim, ó, Fernando, Ernesto, acá nós outros vamos hacer uma revolução, aqui nós vamos fazer uma revolução, ele falou, né? E a questão é a seguinte, Moscou não me entende, Moscou não entende a nossa situação aqui, né? Porque Moscou, por vários motivos, o artigo lá que eu fiz depois, tinha aproximado essa ideia de que para você ser marxista tem que ser ateu, né? Então, tem essa espécie de confessionalidade do Estado, né? Porque se o Estado é laico, ele é confessional. O ateísmo é uma profissão, não deixa de ser uma profissão de fé, né? Então, o Carlos Fonseca Amador disse, nós vamos fazer uma revolução. E Moscou não entende aqui que quer separar, né? Não tem como, o nosso povo aqui é ao mesmo tempo crente, no sentido literal da palavra, e revolucionário. Crente e revolucionário. Então, acá nós outros vamos fazer a revolução com fé. Não vai se pedir que o povo abandone a fé. Tá? Então, e eu preciso da ajuda de vocês. É a ajuda que eles deram, né? Foi ajuda intelectual, os debates hermenêuticos, né? Dessa transformação de uma religião ópio a uma religião urtiga revolucionária. E também no transporte, na questão prática, que era lá, como eu falei antes, o transporte de armas, né? Então, a Nicarágua vai ter essa ruptura, né, dessa associação entre marxismo e ateísmo. Ok. Citando aqui alguns fatos, porque o tempo foge veloz, como se diz, né? Em 1980 foi celebrado em julho o primeiro aniversário da Revolução Sandinista, em Managua, na casa do Sérgio Ramírez, que era o vice do Daniel Ortega na primeira junta sandinista de governo, né? Nesse aniversário da Revolução Sandinista foi o Fidel Castro e foi também o Frei Beto. Frei Beto, depois muitos de vocês conheceram, o Frei Beto escreveu o Batismo de Sangue, ficou preso de 69 a 73, é um dominicano que era amigo do Marighella, né? E o Ivo e o José Espaim trabalharam, esses dominicanos, colaboraram com o Carlos Marighella e com a Aliança Nacional de Libertação, a ANL. Então, nesse primeiro ano da Revolução Sandinista, estava lá o Fidel, e o Fidel Castro começou o discurso dele e disse assim, ó, me parabenizo aqui com vocês pela colaboração entre marxistas cristãos e marxistas não cristãos na luta, né? E aí uma irmã levantou a mão, e o padre Fernando Cardenal, que tinha organizado o evento, até brincou comigo. Ele disse, quando a irmã levantou a mão, eu fiquei preocupado, né? Que será que esta honra, será que é uma freira reacionária que vai dizer alguma coisa, né? Ele me contando ali, né? Então essa irmã levantou a mão e disse, Fidel, aqui nós fizemos juntos, a gente nem sabe quem era o ateu e quem era o crente, nós éramos todos revolucionários. Tem um padre que foi para ajudar na Revolução, e ele foi para ficar um mês no acampamento na selva, ficou 8 anos. Ficou 8 anos. Esse padre acordava às 6 horas, fazia os exercícios físicos, cantava Internacional Socialista, com eles todos, que costumavam cantar de manhã internacional, fazia perder 8 quilos, né, nesse período escolar, tal, a Revolução é light, né, emagrece, tal. E aí depois ele celebrava a Eucaristia. E iam nessa celebração da Eucaristia os revolucionários católicos, os outros às vezes não, ou ficavam juntos e tal. Bom, então nesse aniversário de um ano da Revolução, essa irmã disse, não sabíamos quem era quem. Tá? Então depois, nesse dia ali, na casa do Sérgio Ramírez, o Frei Beto vai encontrar o Fidel Castro e vai dizer para o Fidel Castro bem assim, né? Fidel, por que Cuba é um estado confessional?
O Frei Beto foi mais de 40 vezes a Cuba, prestou serviços políticos, aconselhava diretamente Fidel Castro em várias coisas, né? E sempre com uma posição crítica. Nunca foi, mesmo também quando teve no governo do PT, que ele saiu, né? Se vocês lerem os livros dele ali, sempre com uma posição crítica, né, em relação a essa traição, né, que ocorreu dentro do próprio PT em relação ao movimento popular, né? Então, o Frei Beto vai perguntar, por que Cuba é um Estado confessional? E o Fidel vai dizer, Cuba não é um Estado confessional. Claro que é, Cuba professa o ateísmo. O ateísmo é uma profissão de fé, não é laica. Por que os católicos não podem participar do Partido Comunista Cubano? Não só além do fato dos bispos cubanos, que eram reacionários, né, não deixaram, mas por que o próprio partido? E o Fidel diz para ele, não tinha pensado nesse assunto, vou conversar com você. O Fidel já estava com uma pulga atrás da orelha em relação a essa questão da religião ser sempre óbvio, quando ele foi ao Chile no início dos anos 70 e visitou e se reuniu antes da derrubada do assassinato do Allende, né, e se encontrou com o CPS. O CPS era os Cristãos para o Socialismo. Cristãos para o Socialismo eram os cristãos liderados por um cara ali que se chama Pablo Richard, né, que já fazia uma interpretação libertadora, revolucionária do cristianismo. Então Fidel já conhecia. Mas aí, como vocês sabem, em 85, o Frei Beto vai fazer aquele livro, Fidel e a Religião, que vai ser traduzido por vários lugares, esses diálogos sobre religião e revolução que ocorreram lá com Fidel em Cuba, né? E esse livro que teve já 52 reedições, né? Então, gente, o que acontece? Então, na minha interpretação do Louis, do Frei Beto, na nossa interpretação, concluindo, o socialismo ele não é crente nem ateu, o socialismo é laico, né? E isso a gente vê em quem? Em Rosa Luxemburgo. Se nós pegar o livro, eu tenho descoberto muito essa mulher, né? Ultimamente eu brinquei ali, marxista luxemburguista, vai pensar, tu é do PSOL, não sou do PSOL, você é basista, não, ela não era basista, né? Mas eu acho uma mulher assim, encantadora, né, do ponto de vista da profundidade epistemológica dela em relação à compreensão da relação entre movimento e direção do movimento, né? Mas tá, então a Rosa Luxemburgo vai ter uma visão sobre religião que vai contrastar com essa visão, assim, digamos, do ateísmo, né? Então o socialismo como o socialismo laico, não só o próprio materialismo de Marx, em resumo, na nossa interpretação, ele não é um materialismo. É engraçado as palavras, né? Às vezes diz assim, ó, eu, por exemplo, uma vez apresentei lá num lugar dizendo porque eu sou sociólogo e teólogo, né? Eu digo, eu sou um teólogo materialista, né? Teólogo sem fé, né? As pessoas compreendem materialismo como consumista, ele é materialista, ele passa a semana no shopping comprando roupa na Riachuelo, né? Isso é consumista, não é materialista, é uma banalização. O materialista, ele é ateísta. Eu sou materialista já há vários anos, nunca me deu um problema teológico com o materialismo. Mas o materialismo do marxismo não é um materialismo metafísico, é um materialismo histórico, dialético, é um materialismo sociológico. Então, para esse materialismo laico, né, sustenta essa ideia do materialismo como materialismo marxista como materialismo laico, sociológico, analítico, que compreende, estuda o papel dos grupos dotados de ideologia confessional, ou os grupos religiosos, na luta de classe. Digamos, às vezes funcionais à burguesia, em algumas situações funcionais à emancipação do proletariado, à emancipação dos camponeses, à emancipação dos indígenas, à emancipação dos negros na África do Sul. Então, é uma outra visão sobre o marxismo, né? O marxismo, o materialismo laico, metodológico, científico, não filosófico, não metafísico. Lógico, Marx era ateu, mas o materialismo dele é confissão, não é leigo, nem, não é ateu nem crente, é leigo, né? Rosa Luxemburgo era ateia, mas o pensamento dela. E aí eu concluo dizendo, quando eu comecei a vida acadêmica fazendo direito, né? Na UFPEL, em 1981, aqui do lado, né? E em 82 eu vim aqui em Rio Grande, né? Na FURB, primeira vez que eu vim a Rio Grande, eu vim aqui na FURB, né? Para a campanha da União Estadual de Estudantes, com 2 colegas meus. E aí, quando eu entrei na universidade, concluo esse dado assim, né? É engraçado, eu entrei na universidade, eu até os 17 anos de idade era ateu, né? Eu estudava no colégio católico e era expulso das outras religiões já de antemão, né? Então eu já fiquei expulso na segunda e terceira série científica.
porque eles diziam que eu fazia perguntas bobas e às vezes era meio agressivo, né? Então, eu estava passado já, mas eu fiquei na rua nas aulas de religião. O agressivo que eu pagava o colégio, o pai me dava o dinheiro e eu pagava os freios lá, né? E um dia eu gastei os pila da mensalidade, e aí eu tive que juntar com os amigos as moedas para pagar a mensalidade. Cheguei em casa e aí faltou 2 centavos, né? E o freio, eu fui pagar o freio e o freio disse: aqui está faltando 2 centavos aqui na mensalidade para comprar juros. Aí eu peguei a punhada de moeda e joguei no freio, né? E aí eu peguei uma semana de suspensão por causa disso. Mas, quando eu estava no terceiro científico, um dia eu ia fazer vestibular aqui em Rio Grande para oceanologia, né? Já estava até inscrito aqui, né? Gostava já custou de fazer oceanologia, aquelas coisas de criança, né? Então, mas tá. Aí, um amigo meu, Piratini, me convidou para ir pescar, né? Daí eu fui pescar lá com ele em Piratini, eu morava em Pelotas, mas ia pescar em Piratini. E aí ele disse: antes de pescar, Fábio, tu me ajuda a deixar uma caixa de mantimentos numa família pobre? Não sei se ele era do que era, mas era caridade lá, uma doação que ele ia fazer. Eu sim. Aí paramos o carro ali numa favelinha, que eu nem sabia que tinha em Piratini, e doamos ali aquela caixa. O meu amigo foi pescar e eu não sei por que motivo fiquei ali. Eu fiquei lá das 2 da tarde às 6 horas. Esse senhor trabalhava numa olaria, 14 horas e meia por dia, 14 horas e meia por dia, e ganhava uma mesada pequeno-burguesa nossa, por mês, como salário. E foi a minha primeira comparação, assim, né, de justiça e injustiça. Não tinha estudado nada, mais valia, mas e cuidava dos pais. Então eu fiquei tão chocado com aquilo, indignado, e ao mesmo tempo cheio de esperança, porque eu achei, puxa, tem que trabalhar para transformar isso daqui. Aí eu fui para o colégio e comecei a fazer pergunta para o professor de história do Gonzaga, estava no 3º ano, e ele não me dava a mínima, o professor de história, porque eu passei o ano, os outros anos sempre enchendo o saco, né? Então ele não acreditou no meu interesse repentino, porque eu fui estudar história para entender o porquê que o cara era pobre lá na olaria do fulano, não vou dizer o nome. Aí fui para o cursinho, e no cursinho um professor de história que não me conhecia deu bola para mim, e como ele me adotou, me dava aulas, assim, e ele era comunista, né, marxista, comunista e tal. Nisso, comecei a ajudar em Pelotas numa favela, lá na Vila da Balsa, né? Ajudava ali todo o tempo. E ali eu conheci um cara que foi professor de filosofia política na Universidade Federal de Pelotas, Cláudio Noitz, padre da Teologia da Libertação, que fugia da polícia com a gente. Morreu, infelizmente, já de câncer, né? E aí eu dizia para esse padre: mas cara, tu está aqui, tu não é aquela ideia ali. E eu fui, digamos, me convertendo ao cristianismo por meio desse padre com uma interpretação diferente. Me tornei, digamos assim, cristão, fiz até a crisma depois, né? Aí entro na universidade, faculdade de Direito, continuei ajudando na favela, né? Só que era assim, na universidade, os caras, eu frequentava sempre os amigos comunistas, marxistas, do movimento estudantil, eu era chamado de igrejeiro, né? E aí me escolheram para ser representante dos alunos de Direito no Conselho Universitário. Na época era o PRC, Partido Revolucionário Comunista. Então era a galera que eu frequentava. Mas o que eu digo isso para vocês? Porque desde aquele período, desde os 18 anos, era uma coisa bem complicada. Porque aí no ambiente católico eles diziam assim para mim: pô cara, tu é católico, tu não pode ser marxista. E no ambiente marxista eles diziam assim para mim: pô cara, tu é marxista, tu não pode ser católico, não? E aí eu continuei com essa... Eu só tinha um pecado assim meio grave, que foi nos anos 90, que eu estava na Itália durante a queda do Muro de Berlim, que eu fui um pouquinho mais para a social-democracia, abandonei o maximalismo. Os italianos gostam muito dessa expressão, maximalismo, mas não foi assim um reformismo por convicção, mas um reformismo por falta de opção. A coisa era tão violenta, né, o fim dos projetos maximalistas, que ficamos ali agarrados no reformismo como uma forma de sobrevivência. Mas voltando para a fronteira, para concluir em Livramento, que nem você falou, eu conheci um velho de 94 anos, Perseverando Santana, comunista da velha guarda, né? Fiquei amigo dele, e um dia esse senhor disse assim para mim: Fábio, uma ideia, ela vale não só pela eficácia que ela tenha, mas se aquela ideia nos dá felicidade. Nunca me esqueço, cara. E o velho disse assim para mim: tu acha que a nossa revolução é para agora? Quando que a burguesia, falava bem santonense, quando que a burguesia em 1400, imaginar que ela tivesse hegemonia? Nunca! Isso é um projeto estrutural, isso é um projeto secular. Da mesma forma nós um dia vamos chegar lá.
Nós vamos chegar lá, porque toda a opressão, em toda a opressão está contida a luta pela libertação. Então você pode empurrar com a ideologia, com o exército, com a mão, mas aquela boia com Zimbu, uma hora ela vai pular para fora d'água. E ali, com aquele senhor ali, conversando com ele, eu cheguei em casa, nunca me esqueço, eu pensei, essa ideia me dá felicidade, mesmo que ela seja difícil de se realizar. Então, voltei aos meus amores maximalistas por meio do Humberto Santanense de 94 anos de idade. Mas às vezes é meio complicado, a gente sempre sofre um pouquinho, né, nisso. Ultimamente arrumei essa amizade, tem me ajudado muito por motivos vários. Um foi com o Louis, graças ao Severo, né, que tinha me apresentado o texto dele, e depois com o Frei Beto, né, que também, por vários motivos, acabou. Então a gente junta essa espécie de núcleo, né, que une as duas coisas, assim, né, e não vê contradição. Paulo Freire, para concluir, dizia, né, Paulo Freire, pedagogo brasileiro, bem odiado pelo MBL, né, Paulo Freire era marxista cristão. Paulo Freire dizia, toda vez que eu vou numa favela e me encontro com o camarada Cristo, veja, onde é que ele se encontrava com o Cristo? Na favela, né? Não se encontrava no templo. Toda vez que eu vou numa favela e me encontro com o camarada Cristo do povo, esse camarada me remete para o camarada Marx. E toda vez que eu me encontro com a literatura, com a leitura com o camarada Marx me manda para me encontrar com o camarada Cristo na favela, nos movimentos populares, né? Então, para muitos não há contradição entre religião, marxismo e revolução, se a religião for revolucionária, não é hermenêutica desse tipo. Mas, se ela for interpretada de uma forma reacionária, ela precisa ser, por todo revolucionário, combatida, né? Da mesma forma que se combate um direito reacionário, ou uma filosofia reacionária, ou uma literatura reacionária, dentro desse esquema, dessa hermenêutico entre relações materiais de produção e superestrutura apta à sua manutenção ou derrubada. Então era isso, muito obrigado pela paciência de vocês. Bem, então nós temos ainda um tempinho aqui, não 4h15 começa a outra mesa, mas podemos fazer uma rodada aí para perguntas, questões, a pessoa levanta a mão, podemos de repente fazer 2, 3 questões e o professor comenta. Pode ser? O jovem aqui, como é que é? Obrigado. Flávio. Você é jovem? Sim. Não, Flávio, mais alguém? Daí levanta aí. Obrigado, então, você está de pé para não puxar o... Uma pergunta bem simples, Fábio. Eu vou no primeiro nome porque eu sou colega do Fábio, tá? Então a gente já se conhece há um tempo. Você está falando da questão da religião ser inserida no raciocínio revolucionário, e a minha experiência maior é com a Revolução Russa, que eu estudo já há algum tempo. E a minha pergunta, o que aconteceu durante a instituição da União Soviética foi, de certa maneira, um corte, né? No começo se utilizou da Igreja Ortodoxa, das várias religiões, as várias vertentes muçulmanas, para dar um ímpeto à revolução, mas depois teve o corte, promovido em especial pelos governantes, como em especial a gente sabe em alguns momentos do Estado, em alguns momentos mais para frente os que sucederam ao governo do Estado, embora ele tenha usado de vez em quando a religião quando foi importante para ele durante a guerra. Minha pergunta é a seguinte: existem momentos na revolução, na sua visão, que é importante cortar com a religião por questões puramente estratégicas? E que momentos são esses? Ou se nunca é uma boa ideia deixar algo que faz tão parte de uma sociedade de lado, né, colocado no segundo plano? Você consegue enxergar um tipo de cálculo a ser feito nesse momento? Né? Por que não foi utilizado em Cuba e foi utilizado na Nicarágua? Por que não foi tão utilizado na Rússia? Enfim, você vê algum tipo de padrão aí? Eu levantei a mão aqui para fazer uma pergunta também. Pode subir, vindo para cá. Meu nome é Carlos, só para pedir para o professor aqui, o Fábio, que destacasse, comentasse um pouquinho mais essa relação pelo que eu entendi nas entrelinhas, que muitos marxistas são mais religiosos do que a experiência da Nicarágua.
seja, de que transforma a leitura do Marx, do marxismo, das escrituras sagradas como estando ali a verdade, a luz e a vida. Tem a experiência de um aqui que era teólogo, saiu e veio fazer uma palestra, que ficou bravo comigo até. Daí largou a Bíblia e pegou os escritos do Marx e agora a interpretação ipsis. Só se pudesse comentar um pouquinho. E daí o Anderson respondeu meu cérebro não tem muito lugar, assim, aí eu vou meio... Mas assim, então, a do Flávio, depois a questão, de fato, Flávio, que nem falando do Fidel Castro. O Fidel Castro dizia, olha, aqui em Cuba, infelizmente, não foi que nem na Rússia, né, tal, porque o clero era reacionário. Tirando algum ou outro que até participaram da Revolução, e depois concordaram em 61, quando a Revolução adquire um caráter socialista, marxista e tal, você tinha uma posição, né? Tem um artigo da professora Ana e do nosso ex-aluno Cássio, né? Então você tem um clero franquista, fascista, como até hoje. Por exemplo, o Frei Beto, ele continua ainda tendo relações com o governo do Partido Comunista Cubano e não tem mais contato com os bispos católicos de lá. Ele diz, eu me cansei. Tá? Não sei se agora voltou, mas até há 2 anos atrás tinha rompido. Então tem com os movimentos populares católicos. Porque, então, no caso da União Soviética, de fato, digamos, você tinha essa questão do czar, né, que utilizava a Igreja Ortodoxa, né, e utilizava também o russo, né, para, digamos, marginalizar outras etnias. Então a Igreja opta um pouco, a Igreja como instrumento de dominação de classe, né. Aí você mesmo falou, né, que havia em outras etnias, grupos muçulmanos que tivessem... O problema, eu vou dizer bem a opinião, eu fiz um artigo, não publiquei ainda, que eu apresentei agora na ABRE desse ano. A ABRE é a Associação Brasileira de Relações Internacionais, né, que é sobre origens exógenas e influência internacional do ateísmo soviético. Tá, então, de onde é que vem o ateísmo soviético? Né? Daí, achei aquele textinho ali, de algumas coisas, mas em resumo, né? Tem o texto de Lenin, de 1905, né? Que é Socialismo e Religião, que tem em russo, traduzido em português, né? E ali, o Lenin adota, diz que Engels teria recomendado isso, aquela tese de que deveria se dar continuidade, aquele problema, né, da ruptura ou não com a ideologia do progresso, se deveria dar continuidade aos ideais iluministas no que se refere à religião. Então ali Lenin diz explicitamente que os companheiros crentes podem ser adotados do partido. Ele tem aquela frase famosa dele, né? A visão que tenhamos sobre a utopia após a morte não deve nos superar na luta pela utopia antes da morte, né? Ok, aquele é bonitinho, mas não entende? Só que o que ele diz ali naquele texto também? Ele diz, porque no decorrer do desenvolvimento econômico, a religião tal vai desaparecer. Ele adotou um pouquinho, né? Eu sempre digo, eu acho que a gente precisa aproveitar. A revolução não é uma criancinha de bermudinha, né? Ela está em construção, não é um problema do passado, né? O socialismo, a revolução está em construção, né? Então é bom evitar certos erros, né? Para nas futuras revoluções e aquilo que estão fazendo em Cuba e no Vietnã, corrigindo já os seus rumos, né? Então ele vai adotar essas teses burguesas, né? Do ateísmo burguês, do cientificismo, tá? Que é uma tese, a meu ver, não marxista. É uma espécie de equívoco, um equívoco hermenêutico. Tá? Então, eu acho que o que acontece? Que depois, na Segunda Guerra Mundial, aqueles ortodoxos que vão lutar junto, né, eles vão chegar lá, vão ser relativamente respeitados, mas continuavam sendo considerados revolucionários de classe B pelo fato de serem crentes. E a União Soviética, até Gorbachev, por exemplo, o reformista Gorbachev, mantinha, então se manteve um pouco esse paradigma do ateísmo. Por exemplo, em Cuba, em 87, um outro teólogo, Clodovis Boff, vai brigar com o ministro da Educação e vai dizer, pô, cara, vocês têm livros de pregação ateísta aqui, em Cuba. E ele vai dizer, pois a gente nem gosta muito, é que vem de Moscou. Vem de Moscou. Aquela questão que o socialismo científico acabou se transformando num socialismo positivista, é verdade. E quando se diz que o socialismo científico deve voltar ao socialismo utópico, não é no sentido de não ser científico, mas de abandonar o positivismo burguês que está ali dentro. O Emanuel Wallerstein, né, do sistema Monnet-RI, ele diz que é preciso ter uma ruptura com a ideologia, ter uma posição que é anticapitalista, né? E aí na sua questão, o que eu digo é assim, ó, esse cara talvez tenha reproduzido aquilo
que é o pior que tem na religião. Na religião você tem esse... É tudo muito demorado de falar, né? Porque tudo, mas em todo caso sendo curto, né? Mas tem um cara agora que está traduzindo os evangelhos em 2017 do grego para o italiano, dizendo que está tudo errado. E deslocando a figura de Jesus como uma figura radicalmente antissistêmica em relação à religião da época, né? Tá? Então, você pode ter uma posição religiosa e institucional, a Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, que está sempre vendo erros ali, não é? E esse cara pode reproduzir isso no marxismo. Ou você pode ter uma visão com foco na utopia, né? Se você ter esse foco na utopia, você não vai ter essa posição, mas de fato, infelizmente, por exemplo, quando é que foi agora, né? Em abril desse ano, eu fui para a Itália, né? Eu estava lá num evento, e aí eu fui entrevistar, tem a 25 de abril é a festa da independência do nazifascismo na Itália, né? E eu fui lá, aí estavam pessoal, os amigos lá, tudo com bandeira comunista e tal na Itália. Aí eu fui entrevistar alguns grupos juvenis comunistas na Itália. E muitos deles reproduziam, digamos assim, teses bastante ainda ateístas. Não obstante, tem ocorrido a teologia da libertação eles conhecessem. Entendeu? Eu não sei porquê, mas se agarravam a dogmas. E aí a gente sabe daquela carta de Marx, que ele vai escrever criticando Bakunin, aonde uma das coisas que ele critica em Bakunin é adotar o ateísmo como dogma a priori, dentro da Internacional. Então, é uma coisa engraçada, gente, porque a gente vai lendo Marx e vai vendo umas coisas diferentes. Até hoje eu não perdi, desculpa assim, até hoje eu não perdi o encantamento com Marx, né? Mesmo desse ponto de vista, porque lê os textos, se entende que ele é ateu, mas se entende que a posição dele, como sociólogo, pesquisador, é diferente. Agora, outros companheiros, ou por insegurança, ou por não ter a genialidade dele, acabaram adotando essa posição. Não sei se ficou muito confuso. Tem gente que diz que Jesus ele escolheu os oprimidos e ele era preso político, foi morto por causa disso. Daí como é que dá para usar isso para a revolução, já que o Brasil é tipo um país muito cristão? Tem como... Então, a questão do que você falou, por exemplo, uma coisa boa, se vocês lerem 2 livrinhos do Frei Beto, um é A Mosca Azul e a outra é Calendários de Poder, contando a experiência dele lá no governo do PT, quando ele saiu. E o fato de ele ter saído do governo foi o quê? Porque o governo, ele criou lá o Fome Zero, ele trabalhou no Fome Zero e criou os comitês gestores. A ideia dos comitês gestores era que a verba destinada para acabar com a fome, para a criação de cisternas, para investimentos, fosse gerida pela sociedade civil, uma ideia bem luxemburguista, digamos, né? E aos poucos o que acontece? Que o núcleo ali do José Dirceu, do Graziano, do Palocci e do Petros Ananias ali, eles foram deslocando isso para o aspecto, para a parte institucional das prefeituras. E o Frei Beto foi tendo essa atenção, com eles acabou saindo do governo. Ele disse que queria voltar para a literatura dele, né, para escrever os livros dele, mas ele saiu por discordância com essa metodologia. Ele diz o PT chegou ao poder por meio do movimento popular e traiu o movimento popular. Por que eu digo isso? Porque ele hoje faz isso. Um cara que nasceu em 44, vai fazer 73 anos, o que o Frei Beto faz hoje? Trabalha de novo para a mobilização popular. Para a mobilização popular, você pode interpretar a religião de uma forma revolucionária ou não. Você pegar Jesus Cristo. Quando você passar qualquer igreja evangélica, eles dizem, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Cara, é uma coisa assim terrível, a culpa, né? A ideia de culpa. A ideia de culpa, de medo e de inferno foi uma criação não de Jesus Cristo, mas foi uma criação da Igreja Católica para a manutenção do poder. Não tem forma melhor de você manter o poder com medo do inferno, com a culpa pelos pecados, tá? Esse italiano que eu falei, que está traduzindo o Novo Testamento, ele diz lá, né? Jesus não nos libertou dos pecados. Jesus, ele liberta os seus discípulos da noção epistemológica de pecado que havia no judaísmo anterior a ele, que era a forma que tinha de sustentar o templo, porque o templo era a forma como sustentava a casta político-religiosa da época, né? E aí eu só te dou um exemplo para concluir assim, você imagina nessa missa aqui na Nicarágua, como é que eles faziam? Eles faziam assim, ó. Nem era Jesus, ele pegava o Antigo Testamento. Moisés, o povo estava oprimido no Egito. Nós estamos oprimidos
aqui na Nicarágua, um pouco, né? O opressor era o faraó, o opressor é o Somoza. Nós temos que lutar contra isso. Como é que nós vamos lutar? Lá Moisés organiza um movimento, que depois isso nem é fato histórico, né? Isso alguém foi. É um fato mais teológico do que histórico, né? Não é. Uma vez o cara disse assim: eu não sou católico, eu não acredito em Adão e Eva. Pegar um católico que acredita em Adão e Eva, enforca ele. Nem na catequese ensino mais isso. Mas aí então, o Moisés, nem o Papa Francisco, Moisés liderou, né, um movimento para uma terra que corre leite e mel. E essa terra que corre leite e mel, o socialismo. Então fizeram toda uma leitura, e isso está sempre cheio. Quem ajudava em reinterpretações bíblicas na Nicarágua e Cuba, sabe quem era? Um cara, o Milton Schwantz, um pastor luterano que trabalhava aqui em São Leopoldo no curso de teologia deles. Então fazia essa interpretação. Você pegar quando diz assim, né? Quem quiser ser meu discípulo, carregue a sua cruz. Né? Daí o cara acha assim, culpa, sexo, pecado e tal, né? A cruz era um instrumento de humilhação, né? Então ele queria dizer, olha, você vai ser humilhado se for meu discípulo, né? Então, nessa guerra hermenêutica, é muito importante que se explique as coisas direitinho. E a questão do marxismo ter adotado o ateísmo como ideologia oficial, ela teve dois problemas, na minha opinião. Um problema epistemológico em si, porque não é científico isso. Você pode sustentar a laicidade, mas não... E outro, esse é politicamente pouco estratégico. Se nós pensar nas Américas, onde a maioria da população tem um credo religioso. Então é melhor você trabalhar dentro da estrutura antropológica da religião do que simplesmente rejeitar ela. Você tem um diálogo, né, com ele, do que simplesmente rejeitar ela. Mas essas operações hermenêuticas você encontra assim, em bastante livros da teologia da libertação. A questão feminista, né? Tem uma italiana, uma francesa, né, que escreveu um livro sobre o feminino na Trindade, onde ela dizia que o Espírito Santo, como a gente chama do Pai, Filho e Espírito Santo seria a Espírito Santo. Então ela já começava com a tradução, por exemplo, Espírito é masculino, em latim, Espírito. Em grego é neutro, pneuma. Os uruguaios usam pneumático, o ar, né? É neutro. E em hebraico é ruá, que é feminino. Então ela tem interpretações desse tipo, né? Existem as teólogas feministas, tem uma nicaragüense que leciona em Cuba, né? Que trabalha com leituras não machistas, né? Então, bueno. Nós não temos mais tempo, né? Mas não sei se o professor trabalha aqui perto, né? Então, outras oportunidades dá para pensar em trazer o professor aqui para estender a conversa. Às 4h15 nós temos uns 2-3 minutos para quem quiser levantar e dar uma saída de 1 segundo, né? Mas já convido o pessoal da próxima mesa a vir aqui de repente para começar a articulação e ter uma conversa aqui dos organizadores. 15 minutos, aumentou, e tem um cafezinho ali esperando todos, suculento e também